Mas agora, peraí, vamos abrir um pouquinho mais essa ideia dessa fórmula, né, que a gente acabou de ver ali. A gente falou que o impulso é igual a força vezes a variação de tempo. Beleza, a gente quer relacionar esse impulso com o momento linear. Será que a gente consegue? Para a gente fazer isso, vamos dar uma olhadinha nessa componente aqui, a força, nesse fator, né? A gente tem que lembrar que essa força ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu abri aqui a força como massa vezes a aceleração, que vai ser multiplicada pelo intervalo de tempo. Tranquilo. O que a gente pode pensar da aceleração? Gente, a aceleração ela é a variação da velocidade com o tempo. Fala aí, eu sou a Lucimar do Responde Aí e eu vim aqui hoje para a gente bater um papo sobre o teorema do impulso e do momento linear. E para curtir essa aula de hoje tranquilão, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito ainda. Além disso, já deixa o sininho ativado, porque a gente está lançando vídeos novos toda semana. Para você estudar junto com a gente não tem mistério. É só deixar a sua inscrição feita e o sininho ativado, assim você sempre vai receber a notificação quando surgir um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Amores, a aula de hoje é sobre impulso e momento linear. E para você estudar direitinho, ficar tranquilão aí na hora de fazer o exercício, o Responde Aí também preparou um super brinde para você que está assistindo essa aula aqui agora. É um resuminho em PDF com tudo de mais importante sobre esse assunto. Para baixar é super fácil. É só você subir aqui e lá na descrição dos vídeos e clicar no link que a gente vai deixar. Assim você clicando no link, você vai ter acesso ao nosso resuminho em PDF e vai poder imprimir ele, deixar ele coladinho ali no seu caderno para fazer todos os exercícios bem mais de boas. Beleza? Bom, gente, agora vamos entender um pouquinho sobre o que é esse tal teorema aí de impulso momento linear. Mas antes, vamos tentar definir o que é cada coisa. Vamos primeiro começar pelo momento linear. Galera, para ajudar a gente a entender o que é o momento linear, vou chamar aqui o meu amigo motoboy. Esse motoboy, gente, ele está numa estrada e ele está desenvolvendo uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, deixa eu colocar aqui a velocidade dele. Prontinho. Ele está ali com uma velocidade de 20 metros por segundo. Nessa mesma estrada, eu vou colocar também um caminhão. Esse caminhão tem a mesma velocidade que essa motinha. Então, 20 metros por segundo para ele também. Aí a gente pode pensar o seguinte: a velocidade dele é igual, ele está na mesma estrada, então o movimento dele é o mesmo, né? As características de movimento dele é igual. Mas pensa só, será que tudo é igual? Imagina a seguinte situação, que uma vaquinha entrou na frente dessa moto e essa mesma vaquinha entrou na frente desse caminhão. Esse impacto, esse choque, ele vai ser igual para os dois veículos? Ou mesmo a capacidade de parar vai ser igual para os dois veículos? Vocês concordam comigo que é muito mais difícil que a gente consiga parar esse caminhão e até mesmo, né, o choque vai ser muito mais danoso, né, para a vaca se a gente estiver falando de um choque entre um caminhão e uma moto, por exemplo. Para a moto é mais fácil de parar essa moto. E o que vai mostrar para a gente isso fisicamente falando? Qual é a diferença que vai fazer com que haja alguma característica diferente mesmo nesse movimento? Bom, o que eles têm de diferente é a massa deles. A moto ela tem uma massa muito menor, de 300 quilos. Já o caminhão tem 8 toneladas, ou seja, 8.000 quilos de massa. Então, como a massa do caminhão é maior, a gente diz também que a inércia dele é maior. O que é isso, né? Um corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. E um corpo parado tende a continuar parado, igual diz lá a nossa primeira lei de Newton, né? Um corpo parado ou em movimento uniforme, ele tende a permanecer da maneira como ele está, a menos que uma força haja sobre ele. Então, para a gente vencer a inércia, ou seja, para a gente conseguir frear esse caminhão, é muito mais difícil se a massa dele for muito grande. E o que traz para a gente essa ideia é justamente o momento linear. Então, o momento linear, fisicamente falando, ele é essa relação entre a massa e a velocidade do corpo. Como ele vai relacionar uma grandeza que é escalar, que é a massa,
Como a grandeza que é vetorial, que é a velocidade, a gente vai dizer também que o momento linear é uma grandeza vetorial, tá? Então, resumindo aqui a ideia, o momento linear é o produto entre a massa do corpo e a velocidade que ele tem. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai usar as unidades do SI. Então, definindo aqui a unidade do momento linear, vai ser o quilograma, que vem da massa. Opa, deixa eu mostrar aqui. Que vem da massa, vezes metro por segundo, que vem da velocidade. Precisa saber é que quando não há forças externas resultantes, então quando a gente tem um sistema fechadinho e não tem nenhuma força resultante externa, esse momento linear ele vai se conservar. Isso é bem parecido, é o análogo da nossa primeira lei de Newton, ou seja, quando não tem nenhuma força externa, o objeto tende a permanecer da maneira como ele está, né? Ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme. E é o que está expresso aqui, só que agora se falando de momento linear. Aí a gente pode pensar e lembrar aí do que acontece com aqueles astronautas lá em filmes, né, de espaço, de Jornada nas Estrelas, por exemplo, com aqueles astronautas que ficam perdidos no espaço. O que acontece, né? Não tem nenhuma força externa agindo sobre ele. Ele está perdidão lá no espaço. Então, se ele saiu da nave, né? Se ele foi, por exemplo, se desprendeu da nave com uma certa velocidade, ele vai ficar vagando pelo universo com essa velocidade para sempre. Nada vai fazer ele parar nem aumentar aí essa velocidade se ele não tiver nenhuma força resultante, tá? Então a gente diz que na ausência de forças externas, o momento linear se conserva, ou seja, o momento linear no início vai ser igual ao momento linear no final da nossa medida ali, beleza? Então, ele vai ficar com esse momento linear ali para sempre, com esse mesmo movimento. Diferente do que acontece se esse nosso astronauta tivesse, por exemplo, um foguetezinho acoplado ali à sua mochila. Mas nesse caso, a gente pode pensar o seguinte: o que que faz com que esse astronauta consiga ali se movimentar? Quando ele aciona o foguete, esse foguete ele tem uma massa, né, de um volume de combustível dentro ali da mochila. E aí, através da combustão, a gente vai ter uma queima desse combustível que vai jogar ele para fora. Então, vai existir aqui o momento linear do combustível, tá? E aqui a gente vai ter o momento linear do astronauta, vou botar assim, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente tem os dois juntinhos, né? Os dois constituindo o mesmo sistema. Quando um vai para trás, o outro é impulsionado para frente. Mas a quantidade total de movimento desse sistema combustível mais astronauta, ela se mantém constante, a quantidade total, beleza? E é assim que ele consegue, se ele tiver um jatozinho nas costas, retornar para a nave, caso isso aconteça, né? Ele fique lá perdido e lembre que ele tem um jatozinho nas costas. Bom, beleza? Mas a quantidade de movimento total do sistema, ela se conserva. Bom, então essa é a ideia do momento linear. Então, visto isso, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre um impulso. Para a gente lembrar do que é um impulso, a gente vai lembrar lá da nossa infância, quando a gente estava ali aprendendo a balançar, né? A gente sempre pedia para um amigo ou para nossa mãe fazer o quê? Fazer um empurrão, dar um impulso para a gente, né? Empurrar ali o nosso balanço para que a gente pudesse ficar ali balançando, né? Então, na verdade, o que está acontecendo ali? A gente falava, me dá um impulso. A gente tem o impulso como uma grandeza física mesmo, que vai ser a atuação de uma força em um corpo durante um intervalo de tempo. Então, o impulso ele vai ser caracterizado como a força vezes o intervalo de tempo que ela é aplicada. Gente, repara o seguinte, né? Quanto mais tempo você empurra o seu amigo lá no balanço, mais ele vai pegar impulso e vai conseguir balançar mais alto, né? Essa força tem um detalhe bastante importante sobre ela. A gente vai poder calcular o impulso, também é uma grandeza vetorial, tá? Ele vai estar sendo sempre apontando na direção da força, e a gente vai poder calcular esse impulso como sendo o produto da força vezes o intervalo de tempo, só quando essa força ela for uma força constante ou quando for o cálculo médio da força, tá bom? Bom,
E se essa força for uma força que varia com o tempo? Nesse caso, a gente vai pedir ajuda aí da nossa integral, tá? Então, a gente vai ter um impulso como sendo a integral aqui da força vezes dt, né? Então, agora a gente tem uma variação no tempo, por isso a gente vai fazer a integral. Belezinha? Então, o impulso é essa relação aí entre a força e o intervalo de tempo. Mas agora, peraí, vamos abrir um pouquinho mais essa ideia dessa fórmula, né, que a gente acabou de ver ali. A gente falou que o impulso é igual à força vezes a variação de tempo. Beleza, a gente quer relacionar esse impulso com o momento linear. Será que a gente consegue? Para a gente fazer isso, vamos dar uma olhadinha nessa componente aqui, a força, nesse fator, né? A gente tem que lembrar que essa força ela é igual à massa vezes a aceleração. Então, eu abri aqui a força como massa vezes a aceleração, que vai ser multiplicada pelo intervalo de tempo. Tranquilo. O que a gente pode pensar da aceleração? Gente, a aceleração, ela é a variação da velocidade com o tempo. Então, se a gente lembrar lá, né, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Uma das primeiras fórmulas lá de física que a gente aprende. Quem é a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, vai ser VF menos VI dividido pelo intervalo de tempo. Vamos encaixar isso aqui lá no lugar da nossa aceleração? Então, vai ficar assim, ó. O nosso impulso vai ser a massa vezes, vou abrir o parênteses, velocidade final menos a velocidade inicial. Fecha tudo isso sobre o intervalo de tempo. Multiplicado por quem? Faltou eu multiplicar esse carinha aqui, né? Então, vezes o intervalo de tempo. E aí, o que pode acontecer aqui, né? Como eu tenho ΔT em cima e embaixo, a gente pode cancelar esses dois carinhas. E aí, o nosso impulso, ele se torna, deixa eu botar ele aqui juntinho, ó. Ele se torna, o impulso vai ficar igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Gente, mas se a gente multiplicar essa massa aqui na distributiva, a gente vai ficar com a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Agora, olha de novo. Quem é m vezes f? M vezes f é o próprio momento linear, né? Só que como a gente está falando de f de uma velocidade final, então vai ser o momento linear final. E quem é m vezes vi? M vezes vi vai ser o momento linear inicial. Então, o impulso, gente, nada mais é do que a variação do momento linear. Beleza? Então, deixa eu colocar até a formulazinha mais bonitinha que eu já separei aqui para a gente usar. Ó. O impulso vai ser a variação do momento linear. E agora, traduzindo isso para o nosso dia a dia, né? Porque o que isso quer dizer, na verdade? O impulso é a força, é a forma com que a força varia a quantidade de movimento de um corpo. Então, quando a gente faz uma força durante um intervalo de tempo, essa força ela é capaz de fazer com que esse movimento mude sua velocidade, né? Se a gente pensar, esse impulso ele é análogo da segunda lei de Newton. Por quê? Quando a gente aplica uma força sobre um corpo, vamos botar isso escrito aqui, ó. Quando a gente aplica uma força sobre o corpo, a gente produz em uma massa uma determinada aceleração, né? Ou seja, essa aceleração ela é responsável por variar a velocidade do corpo. E é isso que o impulso ele traz para a gente. Quando a gente aplica uma força durante um intervalo de tempo, a gente é capaz de variar a quantidade de movimento desse corpo. Show de bola? Então vamos ver a aplicação disso no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ó. Um carro com velocidade de 72 km por hora, ele se choca com um poste. Sabendo que o motorista tem 80 quilos, calcule a força sofrida por ele nos casos a seguir. Então, a gente tem dois casos aí. A gente tem um caso onde o carro ele não tem airbag. Então, nesse caso, gente, o motorista ele vai ser jogado para frente e ele vai se chocar ali com
o volante ou com o retrovisor, se ele tiver sem cinto, por exemplo, ele vai se chocar ali com toda a parte da frente do painel do carro. Vai ser um choque muito rápido, né? Esse choque vai durar 0,05 segundos. Agora, se ele tiver airbag, o que o airbag vai fazer? Ele vai amortecer esse choque, fazendo com que demore mais tempo para esse impacto acontecer. Então, ele absorve, é como se ele estivesse realmente aumentando o tempo de contato ali de atuação da força do choque. E esse tempo, ele vai aumentar para 0,8 segundos. Percebe que ainda é um tempo muito curto, mas já é capaz de fazer uma diferença bastante grande, tá? Então, vamos colocar agora todas as informações importantes do problema para a gente conseguir resolver. A primeira letra A, ela fala para a gente calcular ali qual vai ser a força sofrida por esse motorista, caso esse choque aconteça em um carro que não tem airbag, tá? Então, a gente está aqui nessa situação e esse rapazinho, ele tá com uma velocidade de 72 km por hora. Aqui a gente tem o nosso primeiro problema, que é o quê? A nossa velocidade aqui, ela tá em quilômetro por hora. Deixa eu botar aqui. A velocidade está em quilômetro por hora e o tempo que a gente está trabalhando está em segundo. Então, a gente vai passar essa velocidade de quilômetro por hora, a gente vai passar para metro por segundo, fazendo o quê? Dividindo por 3,6, tá? O que vai dar para a gente 20 metros por segundo. Além disso, né, esse homenzinho ele tem uma massa de 80 quilos. Então, essas são as informações que a gente vai usar, tá? Bom, vamos calcular qual vai ser a variação ali do momento linear. Ou seja, a gente vai lembrar que o impulso é igual à variação do momento linear, não é isso? A gente quer saber qual é a força que vai atuar ali sobre esse rapazinho. Se essa força vai ser muito forte, vai ser mais fraca, como é que vai ser isso? Bom, se a gente abrir aqui o impulso ele vai ser igual à força vezes o intervalo de tempo de atuação dessa força. Isso vai ser igual à variação do momento linear. A gente vai lembrar que o momento linear é a velocidade final, m vezes a velocidade final, menos m vezes a velocidade inicial. E aí, gente, após o choque, qual a velocidade inicial? A velocidade final, perdão. A velocidade final vai ser igual a zero, né? Porque depois do choque ele para, né? E qual era a velocidade inicial dele? A velocidade inicial dele era a velocidade que ele tinha quando ele estava lá no conjunto carro, né? Ele estava junto com o carro. Então, vamos substituir todo mundo aqui. A força a gente não sabe. O intervalo de tempo, a gente está fazendo a letra A, né? Então, a gente vai usar o 0,05 segundos, né? A gente tem, então, menos a massa do rapazinho, que é de 80 quilos, vezes a velocidade inicial que ele tinha antes do choque, que é de 20. Bom, agora para a gente calcular a força sem o airbag, é só a gente resolver essa continha. Ou seja, vai ficar menos 80 vezes 20 vai dar para a gente 1.600, né? E esse 0,5 a gente vai passar para o outro lado dividindo. Ou seja, né, a gente vai ter ali uma força de menos 32 mil newtons, tá? Essa vai ser a força que ele vai sofrer sobre ele através ali do impacto quando ele não está usando airbag. Agora a gente vai calcular a força que ele vai sofrer caso tenha o airbag no carro. Então, olha o que acontece, né? O airbag vai inflar e vai absorver ali, vai fazer essa força do choque ali atuar durante um tempo maior, que agora é de 8 segundos. Vamos calcular também através da mesma expressão. Agora, eu também quero saber qual é a força nesse caso. Então, a gente vai lembrar que o impulso ele vai ser igual à variação dessa quantidade de movimento, desse momento linear. A força vezes o intervalo de tempo, então, vai ser igual à massa do corpo vezes a velocidade final, menos a massa do corpo vezes a velocidade inicial. A força a gente não sabe, mas a gente sabe o intervalo de tempo, que agora é de 0,8
segundos. Isso vai ser igual, aí a gente vai lembrar de novo, né? A velocidade final é a velocidade depois do choque. Depois do choque, ele para, né? Então, velocidade final igual a zero. Menos a massa, que é 80 quilos, a massa dele, vezes a velocidade inicial dele, que era de 20 metros por segundo quando ele estava lá junto do carro. Então, a força vai ser menos 80 vezes 20, que é 1.600 de novo, só que agora vai ser dividido por 0,8. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar menos 2.000 newtons. Então, ó, vamos usar agora um comparativo, né? O que você acha melhor? Ser impactado ali por uma força de menos 2.000 newtons, ou seja, um choque ali para trás, de 2.000 newtons, que já é bastante coisa, tá? Ou por um maior ainda, né? Deixa eu voltar aqui. De menos 32.000 newtons. Gente, o choque sem o airbag, ele é 16 vezes maior do que com o airbag. Então, ó, é um item super importante de segurança e a gente consegue ver ali, através do teorema do impulso e o momento linear, como que a força, através ali da aplicação durante mais tempo, ela vai ter ali a absorção maior da quantidade de movimento. Bom, esse vídeo te ajudou? Responde aí!